Bom dia, queridos alunos. Estamos vivenciando mais uma semana e hoje nós vamos dar início com um tema diferente do que a gente já vem falando, que é o mês missionário, mas sem fugir também desse tema que nós vamos falar agora. Buscando os verdadeiros alicerces para a minha vida, alicerce sua vida na palavra de Deus. E nós temos como inspiração, iluminação para o dia de hoje, o texto de João, o Evangelho de São João, capítulo 4, que eu peço para que, se vocês puderem acompanhar na Bíblia de vocês, para facilitar o entendimento, seria muito bom. Que fala sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Vamos ver o que diz o texto. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judeia e tornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me impedes de beber a mim, que sou samaritana? Jesus lhes respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhes respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse então a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe respondeu: acredita, mulher, vem a hora que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje nós vemos como primeira missionária
a samaritana, esta mulher que fez o encontro com Jesus. Por que ela é considerada a primeira missionária? Porque após todo esse diálogo que nós escutamos aqui na leitura do Evangelho, que ela teve com Jesus, após essa conversa com Jesus, ela voltou à sua cidade para anunciar o Senhor, falar da sua experiência com Jesus. Os samaritanos, após ouvir o testemunho da mulher, foram ao encontro do Senhor para também ouvi-lo. Olha, veja como é interessante a gente não só ouvir a voz de Jesus através da palavra de Deus, mas o nosso convite é fazer o que essa samaritana fez. Ela não ficou para si, ela foi ao encontro das pessoas para anunciar qual foi a mensagem de Jesus para ela. Este é o nosso papel de missionário também, de cristão batizado. Os samaritanos também sentiram o desejo de ouvir Jesus depois que ouviu o testemunho da samaritana. E como nós vimos aqui na leitura, esse encontro de Jesus com a samaritana aconteceu na hora sexta, como fala na Bíblia, que é considerada como se fosse o meu dia. E algumas pessoas se perguntavam por que aquela mulher foi ao poço ao meio-dia, na hora do calor. Porque ela tinha necessidade de estar naquele horário. Ela escolheu aquele momento por causa da rejeição que sofria. Como nós sabemos, a mulher samaritana era uma mulher considerada pecadora. Embora todos nós também somos pecadores, mas as pessoas costumam rejeitar as pessoas por causa de uma falta que ela comete. E aqui, como a samaritana era considerada uma mulher pecadora, porque tinha vários maridos, então eles se questionaram por que ela estaria nesse horário tão quente lá para se encontrar com Jesus. Mas ela escolheu este horário justamente para não sofrer o desprezo, a rejeição das pessoas que observavam e iam se perguntar por que Jesus está conversando com a mulher que é pecadora, que é o que muitas vezes as pessoas logo criticam e discriminam. Foi por causa dessa rejeição que sofria que ela escolheu esse horário para que outras mulheres também não observassem que ela estava conversando com Jesus. Ela estava cansada de rejeições e desprezo. Por isso, ia sozinha buscar água para não passar por constrangimento. Jesus estava ali também, naquela localidade, para alcançar aquele coração que vivia o desprezo, pois havia gerado nela um vazio, uma solidão. E nós, como será que nós também nos comportamos diante de pessoas que às vezes a gente percebe que faz coisas erradas? E como é o nosso julgamento, como é o nosso pensamento sobre essas pessoas? Muitas vezes de rejeição. Assim como em outras parábolas, em outras leituras bíblicas, a gente percebe que quando Jesus estava conversando com algumas pessoas que eram consideradas pecadoras, as pessoas ficavam dizendo: será que Jesus não sabe com quem ele está conversando? E o que foi que Jesus disse? Eu não vim para os bons, mas eu vim para os doentes. Ou seja, eu não vim para os santos, e sim para os pecadores. Jesus, ele se aproxima exatamente das pessoas que necessitam de conversão. E essa mulher, ela foi bastante livre
contar toda a sua vida, toda a sua história para Jesus. E ela mereceu de Jesus essa atenção porque ela não escondeu nada daquilo que ela fazia. Quantas vezes nós escondemos coisas que a gente pratica para que o outro não veja o que eu estou fazendo? Se bem que não é para as pessoas que nós devemos dar definição da nossa vida, porque o próprio Jesus, ele conhece o nosso coração, a nossa vida, mas muitas vezes nós nos escondemos atrás de máscaras, fingindo ser pessoas que nós não somos. E aí não adianta. A mulher aqui, ela foi bastante corajosa e transparente demonstrando a sua vida para Jesus. É por isso que Jesus admirou a sua atenção, a sua clareza de vida. E ele disse para os discípulos, em outras situações, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, como a samaritana, nós também podemos fazer essa experiência do encontro com Jesus, para que Jesus possa conhecer que tipo de pessoa eu sou. Será que eu tenho essa coragem da samaritana de deixar para Jesus bem claro a pessoa, se bem que ele já conhece quem nós somos, mas às vezes ele espera de nós também que eu possa me abrir e dizer aquilo que eu sou. É aí que acontece a conversão de Jesus em nossa vida, quando a gente se abre para dizer realmente quem somos e o que queremos ser. A samaritana, ela era uma mulher considerada pecadora, mas após fazer essa experiência com Jesus, ela já não se tornou a mesma pessoa. Primeiro que ela foi a primeira a anunciar Jesus para as outras pessoas, a dizer aquilo que ela escutou de Jesus, aquilo que ela aprendeu. Essa é a nossa tarefa também. Que experiência eu tenho feito de Jesus na minha vida? É importante a gente aprofundar esse texto e você se colocar também perguntando como deve ser o meu encontro com Jesus, ou como eu tenho feito o encontro com Jesus. Qual foi a experiência que eu vivi? Você pode até responder essa pergunta, que eu vou fazer depois, vou mandar para vocês, mas já fica aqui bem claro que é para você responder. Qual tem sido a minha experiência com Jesus?